Oi, gente, bem-vindos de volta por aqui. Você que já conhece os meus trabalhinhos e você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já se inscreva aí que você será notificado toda vez que eu postar um conteúdo novo, certo? E nesse canal tem muita coisa bacana em crochê para você que gosta dessa arte, você está no lugar certo. A única coisa que eu te peço é que se inscreva, dê o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, claro, se você está aqui é porque você gosta, né? O trabalhinho de hoje é esse lindo cropped, é o cropped borboleta, muito fácil de fazer, o cropped 2 em 1. É o cropped 2 em 1 porque você tem a opção de usar ele de duas formas. Você pode usar só essa parte aqui, ó, da borboleta. Na verdade, você pode usar de várias formas, né? Pode usar essa borboleta pra frente e pode usar ela pras costas. E também pode usar a frente única, você pode tirar essa segunda parte aqui, olha. Que legal! É só um cordãozinho que eu passei para unir as duas partes, mas você pode usar a frente única também. Eu fiz desse jeito porque na verdade, a princípio eu pensei em um vestido, né? Pra quem gosta dos vestidinhos, gente, já tem até um vídeo aqui no canal com um modelinho de borboleta também. Surgiu um casamento de última hora e aí eu pensei em um vestido para minha filha. Porém, eu acabei mudando, assim, na medida que eu fui fazendo, eu mudei. Fiz separado, comprei o tecidinho separado aqui, apenas meio metro, gente, super fácil. Ó. Você faz a barrinha embaixo, faz aqui uma barra em cima bem larga, passa o elástico por dentro e une aqui a lateral. Pronto, está pronta a sua saia e o seu vestido. E aí, se você quiser, você pode prender na parte de cima aqui do cropped. Então, eu fiz desse jeito, eu fiz separado, para ter a opção de usar o cropped com outras peças, tipo shortinho, calça, enfim, da forma que você quiser. Mas aí, eu fiquei muito apaixonada com esse cropped. A princípio, eu ia fazer só essa parte aqui da borboleta. Daí, eu acabei mudando, né? Veio a ideia de fazer essa segunda parte, que você pode usar ela tanto separado quanto junto. Pode usar tanto para frente como para trás. Então, assim, tem diversas maneiras de você usar. Aqui, essa parte aqui, ó, eu prendi com cordãozinho, mas se você quiser, você pode costurar. O legal de você usar esse cordãozinho é que você pode separar as duas partes e usar a frente única, tanto só essa como só essa parte aqui. É opcional, você pode usar da forma que você quiser. Aí você pode costurar ou passar o cordãozinho. Essa parte aqui, ó, das alcinhas, também você pode usar esse cordãozinho, ó, esse mesmo cordãozinho aqui da anteninha. Eu passei aqui por dentro, porque no caso, se você for usar essa parte aqui para trás, você pode fazer dessa forma, ó. Você passa aqui o cordãozinho nas duas lateraisinhas e dá um nozinho. E aqui as alcinhas. Aí, se você for usar essa parte aqui pra frente, não precisa passar aqui por dentro, ó. Você só tira, certo? E amarra no pescoço a anteninha aqui separada. E aí, amarra aqui na alcinha aqui do ombro. E as lateralzinhas aí você tem a opção de costurar. Aí você vai costurar aqui, ó. Lateralzinha, aqui no meio e aqui embaixo. Ou você pode fazer assim, usando o cordãozinho para unir aí as duas partes. Tô muito apaixonada com esse croppedzinho. Tô até pensando em fazer um modelinho adulto com essas duas opções de usar tanto para frente como para trás a borboleta. É muito fácil e fica muito lindo. Essa cor também eu achei muito lindo. Apenas um novelo do fio amigurumi deu para fazer o cropped. E sobrou isso, gente, esse fiozinho aqui, ó. Então, se você for fazer um modelo maior, você vai precisar de 2 novelos. Se for um modelo igual a esse ou menor, apenas um novelo vai dar. Esse tamanho, ele veste de 4 a 6 aninhos ou até mais, porque ele é regular. E ele é um modelinho bem grande, não é um cropped tão curto, né? Como vocês verem nos vídeos que eu faço de roupinhas infantis, eu sempre faço um modelo maior. Então, se for uma criança, assim, de 4 aninhos, mas se for magrinha, eu aconselho você fazer com o fio Anne e uma agulha de 1,75 para que fique menor e ajustar melhor no corpo. As medidas, então eu tirei aqui a medida do busto, né, da largura do busto, que ficou com 20 e 30 centímetros, essa parte aqui mais larga, e a altura, que é o comprimento do cropped. Ficou com 30 centímetros também, essa parte aqui, ó, de onde inicia aqui a alcinha até essa parte aqui da pontinha da asa aqui embaixo. Ficou com um total de 30 centímetros. Essa outra parte aqui ficou com 25 centímetros de altura,
aqui até lá embaixo, 25 centímetros. E largura ficou com 26 centímetros. Lembrando que ele cede bastante. E além do mais, como eu vou prender com o cordãozinho aqui na lateral, então ele vai ficar, dá pra ajustar também, né? Deixar mais larguinho ou deixar mais apertado no corpo. Vamos lá então para os materiais. Bom, e essas foram as medidas que eu usei, né? Você tira a medida aí do busto e o comprimento. E é super tranquilo, gente, de fazer essa peça. Espero muito que vocês gostem e vamos lá então para os materiais. Para fazer esse cropped, eu vou usar esse fio amigurumi de 254 metros. A agulha indicada para ele é de 2 a 4 milímetros. A cor 7220 Tamara. Agulha de crochê 2 milímetros. Uma agulha de costura, tesoura, marcadores, fita métrica e a fita de cetim da sua preferência. Vamos lá agora para o passo a passo. Às vezes dá um trabalho para achar essa pontinha. Começa aqui com a laçadinha inicial. E aqui na sequência eu faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Opa, dou uma laçada, venho aqui na minha última correntinha, ou pode ser também a primeira, né? Faço aqui um ponto alongado. O ponto alongado eu dou uma laçada, vou tirar uma laçada, tiro 2 laçadinhas e tiro mais 2. Dou uma laçada, vou fazer mais outro ponto alongado aqui no mesmo espacinho. Tiro uma laçadinha, tiro 2 e tiro 2. E são 3, ó. As 3 correntinhas que eu fiz para subir e mais 2 pontos altos alongados, ficando aqui com um total de 3 pontinhos altos alongados. Então, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada, viro o trabalho, venho aqui onde eu iniciei, ó, no mesmo espacinho, e vou fazer um ponto alto alongado. Para eu não ficar falando ponto alto alongado, eu vou falar só ponto, tá bom? Dou uma laçada, venho para o próximo ponto aqui de base do meio e vou fazer um ponto. Então, essa parte é o corpinho da borboleta. Aqui, ó, venho para o próximo, naquela terceira correntinha, e vou fazer um aumento aqui também. Então, eu fiz aqui um aumento no início e vou fazer um aumento no final. Mesmo local, faço o pontinho alongado. Então, essa segunda carreirinha, eu fiquei com 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Terceira carreira também eu vou fazer um aumento no início e no final. Então, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, viro o trabalho, faço o ponto aqui no mesmo espacinho. Então, uma laçada, venho aqui pro meio, faço um ponto. Aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base, até chegar aqui no último, né? Onde eu vou fazer mais um aumento no último pontinho. Bom, cheguei aqui no último, aqui na terceira correntinha, eu faço 2 pontinhos alongados. Próxima carreira, a mesma coisa. Subo 3 correntinhas, dou uma laçada, um aumento no mesmo espacinho. Um ponto de base até chegar aqui no último pontinho, onde eu vou fazer mais um aumento. Chegando aqui no final, um aumento. Então, aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta carreirinha, eu vou ficar com um total de 9 pontinhos. Subo 1, 2, 3, um aumento aqui no início, 2 pontinhos aqui no mesmo espaço, um aumento lá no final. Então, eu vou finalizar essa quinta carreirinha com um total de 11 pontos.
A sexta carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, sem aumento, que eu vou ficar também com um total de 11 pontinhos. Então, terminei aqui a quinta carreirinha, fiz aqui meu aumento no final. A sexta carreira agora... 1, 2, 3... A sexta carreira, eu não vou fazer aumento, vou fazer ponto sobre ponto. Então, subo 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Viro o trabalho, ó. Pulo aqui o primeiro pontinho, eu vou para o segundo, que vai ser ponto sobre ponto. Não vai ter aumento nessa sexta carreirinha. E aqui eu faço um ponto em cada pontinho de base. Sétima carreirinha, agora eu vou começar a fazer as diminuições. Então, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada, viro o trabalho, pulo aqui o primeiro, eu vou para o segundo. Tiro uma, tirei 2, fiquei com 2 argolinhas, vou para o próximo. Tiro uma, tirei 2, fiquei com 3, eu vou tirar tudo de uma vez. Então, aqui eu fiz minha primeira diminuição. Aí, eu vou fazer aqui um ponto em cada ponto de base, até chegar aqui, ó, 2 pontinhos antes de terminar, onde eu vou fazer mais uma diminuição. Cheguei aqui, ó, faltando 3 pontos para terminar. Eu venho no ponto seguinte, tiro uma, tiro 2, fiquei com 2. Vou para o próximo ponto, tiro 2, aliás, vou para o próximo ponto, em cima da minha agulha, tiro uma, tiro 2, fiquei com 3, tiro as 3 de uma vez. Aqui eu fiz mais uma diminuição. E o último pontinho aqui, ó, eu vou fazer ele normal. Então, a sétima carreirinha ficou desse jeito. Próxima carreira de número 8, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, viro o trabalho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, fazer uma diminuição aqui, ó. Tiro uma, tiro 2, fiquei com 2 laçadas, vou para o próximo. Opa. Tiro uma, tiro 2, fiquei com 3, tiro as 3 de uma vez. Aqui eu fiz mais uma diminuição. Um ponto para cada ponto de base, até chegar aqui faltando 3 carreirinhas para finalizar essa carreira, eu faço mais uma diminuição. Cheguei aqui, ó, faltando 1, 2, 3 pontinhos, ó. Tiro 1, tiro 2, fiquei com 2. Venho para o próximo. Tiro uma laçadinha, tiro 2, fiquei com 3, tiro as 3 de uma vez. E aí, o último pontinho, eu faço ele normal. Subo 3 correntinhas, viro o trabalho, venho no próximo pontinho, tiro uma, tiro 2, fiquei com 2. Próximo, tiro uma, tiro 2, fiquei com 3, tiro 3 de uma vez. Aí, eu vou para o próximo, ponto normal. Aqui, ó, 1, 2, 3, faltando 3 aqui, eu faço. Aqui, ó, faltando os 3 para terminar, eu venho aqui no próximo pontinho, ó, tiro uma, tiro 2, fiquei com 2. Próximo, tiro uma, tiro 2, tiro 3. E o último aqui, faço ele normal. Opa. Então, vou fazer aqui mais uma carreirinha. 1, 2, 3 correntinhas, viro o trabalho. Próximo pontinho, tiro uma, tiro 2, fiquei com 2. Próximo. Tiro uma, tiro 2, 3 laçadinhas. Venho para o próximo. Tiro uma, tiro 2. Vou para o próximo. Tiro uma, tiro 2, tirei 3. Aí, faço 1, 2, 3 correntinhas.
Venho aqui no ponto do meio, faço... Opa! Viro o trabalho, venho aqui, ó, no ponto do meio. Faço um ponto normal. Dou uma laçada e venho aqui no último pontinho, faço um ponto normal. E finalizo aqui com 3 pontinhos altos. Mesma coisa que a gente começou aqui, ó. Então, ele vai ficar assim. E aqui está pronto o corpinho da borboletinha. Ó, tá bem certinho aí dos dois ladinhos. Agora, vamos iniciar a asa. Terminei aqui essa parte e fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreirinhas. Aqui eu vou fazer aquela anteninha do meio. Então, eu vou fazer aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um total aqui de 80 correntinhas. Então, aqui, ó, eu acabei fazendo 100 correntinhas, que deu, em centímetros, deu 50 centímetros. Agora, eu vou voltar com um ponto baixíssimo em cada correntinha de base, ó. Tenho aqui a minha última correntinha, eu venho na penúltima, dou uma laçada, faço ponto baixíssimo. Vou para a próxima, dou uma laçada, faço um ponto baixíssimo. Próximo, uma laçada, faço ponto baixíssimo. E desse jeito eu vou seguir até chegar aqui, ó, no final das minhas correntinhas, certo? Vou terminar aqui e volto pra gente fazer a próxima. Chegando aqui no final da minha correntinha, ó, eu venho aqui nesse primeiro pontinho e faço o ponto baixíssimo. Viro o trabalho. Venho aqui, faço um ponto baixo. Aqui no último pontinho, ó, faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer mais 100 correntinhas e vou voltar fazendo ponto baixíssimo em cada correntinha. E daí eu já posso arrematar pra gente dar início à parte da asa. Chegando aqui no final da minha correntinha, ó, eu venho, faço um ponto baixíssimo aqui nesse último ponto de base. Vai ficar assim. Aqui eu já posso arrematar o meu fio. Agora, a gente vai para a próxima parte. Essa pontinha, vou puxar aqui pra dentro dos pontos. E depois eu coloco um pouquinho de cola já pra arrematar. Para iniciar a asa, eu começo aqui fazendo a laçadinha inicial. E eu vou começar, ó, pulo aqui essa primeira carreira, a segunda, entre a segunda e a terceira aqui, ó, bem na emenda, eu vou fazer o meu ponto. Então, aqui trago a minha laçadinha, ó, pulei a primeira, a segunda, entre a segunda e a terceira, e vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Dou uma laçada, venho nesse mesmo pontinho aqui, ó, da terceira carreira e vou fazer 3 meio pontos altos aqui dentro. Aliás, 3 pontos alongados. 2, 3, contando com essas 3 correntinhas aqui, ó, que eu fiz pra subir. Eu conto como um ponto. 1, 2, 3 e 4. Na sequência, eu venho aqui, ó, entre a terceira e quarta carreira e faço um ponto. Aqui no pontinho do meio da quarta carreira, eu faço um ponto. Na emenda aqui, onde está os aumentos, eu faço um ponto. Aqui no meio da quinta carreira, eu faço um ponto. Então, eu vou seguir desse jeito, ó. Um ponto aqui na emenda, entre uma carreirinha e outra. Um ponto no meio da carreirinha.
Opa! Vou seguir dessa forma até aqui, ó. Na minha segunda carreira. Penúltima, né? Na verdade, a última e a penúltima. Um ponto no meio, um ponto na emenda. Chegando aqui, ó, no final, entre a segunda e a terceira carreirinha. Ó, primeira, segunda, terceira, fiz aqui meu último pontinho. E aqui eu fiquei com um total de 17 pontos, ó. Fiz aqui o primeiro, né? As 3 correntinhas para subir. Fiz 3 pontos aqui dentro desse espacinho. Um aqui na emenda, um dentro da carreirinha, um na emenda. E segui dessa forma até chegar aqui, ó, na minha penúltima carreira. Então, eu fiquei com um total aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontinhos. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Dou uma laçada, viro, trabalho assim, ó, dessa forma. E venho aqui pro outro lado, na mesma direção. Primeira, segunda carreirinha, entre a segunda e a terceira, eu vou fazer o meu ponto. Certo? Conseguiram entender? Ó, eu tava aqui desse lado. Deixa eu fazer novamente. Dou uma laçada, viro aqui, ó, o trabalho, certo? E pulo para o outro, e venho para o outro lado, ó. Venho para o outro lado aqui na mesma direção. Pulo aqui a primeira, a segunda. No início da terceira carreirinha, eu insiro a minha agulha e faço aqui o meu ponto normal, ponto alto alongado. Ele vai ficar assim, ó. E aqui eu vou seguir fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado. Um ponto aqui na emenda, entre uma carreirinha e outra, um ponto no meio da carreira, um ponto entre uma carreira e outra, onde está o aumento, né, onde a gente fez o aumento, um no meio da carreira, vou seguir dessa forma até chegar aqui, ó. Aqui, a gente vai fazer a mesma quantidade de ponto que eu fiz aqui, ó. Foram 3 pontos no meio e um aqui no final aqui, entre a carreirinha 2 e a carreira 3. Então, eu vou seguir fazendo do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Um ponto no meio da carreira, um ponto entre uma carreira e outra. E eu vou ficar com a mesma quantidade de ponto que eu fiquei aqui desse lado, certo? Então, chegando aqui, ó, na minha terceira carreirinha, certo? Primeira, segunda, terceira. Fiz aqui o meu pontinho entre uma carreirinha e outra. E aqui dentro, eu vou fazer 3 pontinhos, exatamente igual eu fiz aqui do outro lado. Dentro desse ponto aqui, ó, da carreira 3. Então, eu faço 1, 2, 3 e um aqui na emenda. 4 pontinhos, certo? Então, ficou exatamente a mesma coisa desse outro lado. Fiquei com 17 pontinhos desse lado, tenho que ficar com 17 desse lado aqui também. Ó, a parte de baixo e a parte de cima. Agora, a gente vai para a segunda carreirinha da asa. Dando sequência aqui à nossa segunda carreirinha da asa. Subo 3 correntinhas, 1, 2, 3. Dou uma laçada, viro o meu trabalho. Venho no ponto seguinte e faço um ponto. Dou uma laçada, venho aqui no mesmo espacinho e faço um ponto. Então, aqui eu fiz um aumento, certo? Dou uma laçada. Na sequência, eu faço um ponto relevo. Pego aqui insiro a minha agulha por baixo, passo por cima do meu ponto, saio lá do outro lado, trago a minha laçadinha e termino aqui o ponto normal. Tiro uma, tiro duas e tiro duas. Então, ficou um ponto relevo aqui, né? Que é o lado direito, aqui é o lado do avesso. Na sequência, eu faço 2 pontos normal, 1 e 2, no mesmo espacinho. Próximo, um ponto relevo pegando aqui por baixo. Insiro a minha agulha, passo por cima do ponto, trago a minha laçadinha, tiro duas, tiro mais duas. A gente continua aqui trabalhando com o ponto alto alongado. Próximo ponto, faço o aumento. 2 pontinhos no mesmo local. Próximo, um ponto relevo.
tiro uma, tiro duas e tiro duas. Próximo. Um aumento. Próximo, ponto relevo. Próximo, um aumento. E desse jeito, eu vou seguir até chegar aqui, ó. Chegando aqui, eu retorno para explicar essa parte. Chegando aqui no final dessa carreira, ó, fiz aqui o aumento, certo? Sobrou um pontinho aqui. Eu vou fazer aqui o ponto relevo também, ó. Tiro a minha agulha aqui por baixo. Tiro uma, tiro duas e tiro duas. Então, ficou desse jeito. Aqui eu iniciei com um pontinho sozinho, um aumento, um ponto relevo, um aumento. Aqui eu vou finalizar da mesma forma, um aumento e um ponto relevo. Aí eu dou uma laçada, vou para o próximo lado, ó. Pulo para o próximo lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Faço aqui o ponto relevo, o primeiro pontinho desse outro lado, certo? Dou uma laçada, passo aqui por baixo do ponto e faço aqui o meu ponto relevo, termino o ponto normal. Duas e duas, então ficou assim. Daí eu sigo, ó. Próximo aqui, um aumento. Mesma coisa aqui desse lado, ó. Aumento, ponto relevo. Próximo. Ponto relevo aqui pegando por baixo. Tira a agulha por baixo, passo por cima do ponto e finalizo ele aqui normal. Próximo, um aumento. Certo? Tá ficando assim, ó. Aqui, continua com o ponto relevo. E daí eu sigo da mesma forma, alternando um aumento, um ponto relevo, até chegar aqui, ó, no final dessa carreirinha. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, fiz um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho. Então, aqui, ó, eu fiquei com um total de 8 aumentos desse lado e 8 aumentos desse lado. É importante que você conte os pontos para não dar erro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Dou uma laçada. Venho aqui para o meio do aumento, ó, entre um pontinho e outro, certo? Aqui no caso é um leque, a gente vai fazer um leque. Dou uma laçada, viro o trabalho e venho aqui, ó. Nesse aumento que a gente fez, entre um pontinho e outro, eu vou fazer um leque. Então, tiro duas e tiro mais duas. Dou uma laçada no mesmo espaço. Tiro uma, tirei duas e tirei duas. Uma correntinha, dou uma laçada e vou fazer mais 2 pontos aqui dentro. Tiro um, tiro duas laçadas e mais duas. E mais um ponto. Tiro uma, tiro duas laçadas e mais duas. Então, ficou assim, ó. Um ponto sozinho, um leque, né, de 2 pontos, mais uma correntinha e 2 pontos aqui dentro do mesmo espacinho, no caso, naquele aumento que a gente fez na carreira anterior. E aqui na sequência, eu faço o ponto relevo aqui em cima do ponto relevo. Esse aqui é o pontinho relevo, porém eu vou fazer o contrário, né? Antes a gente pegou ele aqui por baixo, inserindo a agulha por baixo. Agora eu vou inserir a agulha aqui por cima e passo por baixo do ponto e termino de fazer ele normal. Tiro uma, tiro duas e tiro duas, certo? Então, ficou assim, ó. Relevo do lado, no caso, esse é o lado certo da peça. Dou uma laçada, vou para o próximo aumento aqui, ó, e vou fazer o leque. 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos. 1 e 2. Tudo aqui no mesmo espacinho. Então, eu fiz aqui o meu segundo leque. Dou uma laçada, vou para o próximo ponto relevo, pegando aqui, ó, tiro a minha agulha para baixo e passo por baixo do ponto, saio lá e termino ele normal, certo?
E dessa forma eu vou seguir, né, fazendo um ponto relevo, um leque, um ponto relevo, um leque, até chegar aqui, ó, nesse último pontinho relevo. Chego aqui, eu retorno. Chegando aqui, ó, no final dessa parte da asa, fiz aqui o leque, né, de 2 pontos, uma correntinha mais 2 pontos. E aqui nesse ponto relevo, ó, esse último pontinho, eu vou fazer ponto relevo, certo? Pego aqui por baixo, tiro uma, tiro duas e tiro duas. Aqui, iniciando a outra parte da asa, nesse primeiro pontinho aqui também eu vou fazer o ponto relevo. Tiro duas e tiro duas. Então, aqui ficou ponto relevo sobre ponto relevo. E é só seguir aqui do mesmo jeito que a gente fez aqui do outro lado, é só repetição. Onde está o aumento, eu faço o leque de 2 pontinhos altos. 1 e 2, uma correntinha. E mais 2 pontinhos altos aqui no meio desse aumento. Formando assim um leque de 4 pontinhos. Dou uma laçada, venho para o próximo ponto aqui, ó. Ponto relevo, faço ponto relevo. Aí eu sigo fazendo a mesma coisa, ó. Leque, ponto relevo, leque, ponto relevo, leque, ponto relevo, até chegar aqui no meu último pontinho. Chegando aqui, eu retorno para a gente fazer a terceira carreirinha da asa. Terminei aqui a terceira volta, ó, primeira, segunda, terceira. Para a quarta volta, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Venho aqui no meio do leque. E vou fazer a mesma coisa, repetir a mesma coisa. 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos dentro do mesmo espacinho. Uma correntinha e mais 2 pontinhos aqui dentro. Certo? Então, ficou aqui, ó, um ponto sozinho e o leque, 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos. Aqui no ponto relevo eu vou fazer ponto relevo sobre ponto relevo, ó. Pego aqui, insiro a agulha por baixo, passo por cima do ponto, pego a minha laçadinha aqui e sigo, termino ele aqui normal. Próximo, leque, um leque de 2 pontinhos altos, uma correntinha e 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Leque sobre leque, pegando aqui por baixo, ó. Insiro a agulha por baixo, passo por cima do ponto e finalizo esse ponto aqui normal. Tiro 1, 2 e 2. E dessa forma, eu vou seguir até chegar aqui, ó. Onde eu fiz aqueles 2 pontinhos relevo junto, eu vou seguir, né, fazendo aqui, ó. Ponto relevo sobre ponto relevo, leque sobre leque, ponto relevo, leque, ponto relevo, leque, até chegar aqui, ó. Fazendo o ponto relevo aqui, onde tá os 2 juntinhos, eu vou fazer só um, daí eu volto, certo? Então, chegando aqui, ó, no final, onde tem os meus 2 pontinhos relevos, certo? Esse lado aqui. Aí, eu faço aqui um ponto relevo. Opa! Viro o trabalho. Agora, a gente vai fazer um lado de cada vez. Faço esse lado, depois eu faço o outro. Então, aqui, ó, virei o trabalho. Ó, essa aqui é a parte de cima. Certo? Agora, a gente vai voltar. Fazendo leque sobre leque, ponto relevo sobre ponto relevo. Aqui, eu subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dou uma laçada, venho aqui pro meio do meu leque. E vou fazer 3 pontos altos alongados. Aqui eu vou fazer leque de
de 6 pontinhos, né? 3, uma correntinha e 3. Fiz 3 pontinhos, uma correntinha, dou uma laçada e vou fazer aqui mais 3 pontinhos aqui dentro. Ó, ficou assim, ó. Ponto relevo. Fiz aqui as 3 correntinhas, né? Sobre o ponto relevo. Aqui eu fiz o leque de 3 pontos, uma correntinha e 3 pontos. Aqui, ponto relevo sobre ponto relevo. Agora eu vou pegar ele por cima, ó. Tiro a minha agulha aqui, passo por baixo dele. E finalizo aqui, normal, certo? Próximo, leque de 6 pontinhos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e mais 3 pontos aqui dentro. 1, 2 e 3. É só repetição, vou seguir, ó. Ponto relevo sobre ponto relevo, leque sobre leque. Então, vai ficar 8 leques de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou seguir aqui essa carreirinha, só repetição até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu volto fazendo mais uma carreirinha, leque de 6 pontinhos altos. Então, eu termino essa e volto fazendo outra carreirinha. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e volto pra gente iniciar a 7ª carreirinha, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, as 5 e as 6 da mesma forma. Eu terminei aqui as minhas carreirinhas e eu acabei fazendo uma carreirinha a mais, né? Então, aqui ficou um total de 7 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7ª carreirinha. Aqui, eu já posso arrematar esse lado, cortar o meu fio. Certo? Esse aqui é o lado de baixo. A gente cortou o fio e agora a gente vai iniciar aqui, ó. Dessa parte de cima. Começo aqui com a minha laçadinha inicial. Aí, eu separei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 leques. Eu vou trabalhar esses 5 leques, que é a ponta, né, da parte de cima da asa, e depois eu trabalho esses 3 aqui. Então, eu vou iniciar aqui de cima mesmo, ó. Começo aqui fazendo os meus 3 pontinhos. 1, 2 e 3, e viro o trabalho. E aqui no meio do leque, eu vou fazer leque sobre leque, né? Igual a gente estava fazendo nas carreiras anteriores. Leque de 3 pontinhos. Uma correntinha, mais 3 pontinhos no mesmo espaço. 1, 2 e 3. Dou uma laçada, ponto relevo, faço ponto relevo aqui pegando, ó. Ensino a minha agulha por baixo, passo por cima do ponto e termino ele aqui normal. E aí, eu vou fazer, ó, leque sobre leque, ponto relevo, até chegar aqui, ó. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, são 5, né? Acabei de fazer um aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou continuar fazendo, ó, leque, ponto relevo, leque, ponto relevo, leque, ponto relevo, leque e ponto relevo, até chegar aqui onde tá a minha marcação. Faltando 3 leques para terminar. Aí, eu volto para explicar essa parte aqui. Então, cheguei aqui, ó, no meio, fiz os meus 5 leques, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu volto fazendo mais uma carreira, né? Fiz aqui 3 pontinhos, viro o trabalho e volto fazendo a mesma coisa, a mesma repetição aqui, ó. Então, vai ficar aqui 2 carreiras de 5 leques. Vou fazer aqui e retorno pra gente ir para a próxima carreira. Cheguei aqui no final, ó, na parte de cima, fiz aqui 3 correntinhas, viro o trabalho e vou voltar fazendo
leque sobre leque, porém, eu vou fazer 4 leques, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui eu paro porque a gente vai começar a fazer as diminuições da pontinha da asa. Chegando aqui, ó, fiz 1, 2, 3, 4 leques, parei aqui no ponto relevo. Agora, eu viro meu trabalho, vou seguir com ponto baixíssimo até aqui, ó, esse próximo relevo. Vou para o próximo pontinho aqui. Acender o flash, porque já tá um pouco escuro. Venho aqui para o próximo pontinho, passo um ponto baixíssimo. Vou caminhando com ponto baixíssimo, ó. Ponto baixíssimo em cada pontinho, aqui, ó. No meio da correntinha, um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo. Cheguei aqui no relevo, eu vou fazer ponto relevo. Insiro a minha agulha aqui por baixo, passo por baixo do ponto e faço aqui um ponto baixo e vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Venho pro meio do leque e aí eu faço normal aqui, leque sobre leque, até aqui, ó, certo? Fazer os 3 leques. Então, cheguei aqui, ó, fiz 1, 2, 3, 4 leques e parei aqui no ponto relevo, certo? Agora, eu viro o trabalho e vou caminhar com o ponto baixíssimo até aqui nesse ponto relevo, no próximo ponto relevo. 1, 2. Vou caminhando, ó, cada ponto de base eu faço um pontinho, ponto baixíssimo, até chegar aqui no ponto relevo. Chegando aqui, eu faço o ponto relevo. Insiro aqui a minha agulha por baixo do ponto, trago a minha laçadinha, fecho aqui um ponto baixo e vou subir 1, 2 correntinhas. Venho pro leque e vou fazer leque sobre leque. Então, aqui, ó, eu vou fazer 3 leques. E volto fazendo mais 3 leques. Então, aqui vai ficar 2 carreirinhas de 3 leques. Eu terminei aqui, ó, as minhas 2 carreirinhas com 3 leques. E aqui eu já posso arrematar essa ponta. E daí, a gente vai começar a parte de baixo. Se você não for usar a fita de cetim, aqui, ó, nesse último leque, faz o cordãozinho exatamente igual eu fiz aqui no meio, ó, de 100 correntinhas e volta com um ponto baixíssimo, que é pra amarrar nas costas. Eu não vou fazer porque eu vou usar a fita de cetim. Agora, aqui é a parte de baixo, começo aqui fazendo a minha laçadinha. E eu vou começar daqui, ó, da onde eu comecei a diminuição da parte de cima. Ó, vira aqui desse lado, virar assim. Exatamente aqui no mesmo pontinho relevo. No mesmo ponto relevo que eu comecei, a parte de cima, ó, vou começar a parte de baixo. Vou inserir aqui por baixo. E passo o ponto baixo, vou subir 1, 2 e 3 correntinhas. Dou uma laçada, venho aqui pro leque e vou fazer leque sobre leque. 3 pontinhos, uma correntinha e mais 3 pontinhos aqui no mesmo espacinho. 1, 2 e 3. Então, eu sigo fazendo os 3 até chegar aqui no último, aí retorno fazendo apenas 2. Eu voltei aqui, ó, com a minha carreirinha, né? Fiz 3, voltei, fiz 2, agora eu ando com um ponto baixíssimo, até aqui o próximo ponto relevo, para fazer apenas um leque. Ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo,
Ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. Cheguei aqui no ponto relevo, vou fazer pontinho relevo também. Pego por baixo, passo por cima do ponto, trago a minha laçadinha, faço um ponto baixo e subo uma, duas e três correntinhas. E aqui eu vou fazer o leque sobre leque. Opa! Dois, três, uma correntinha, mais 3 pontinhos aqui dentro. Dois, três. E aqui, o último ponto sozinho. Ficando assim. Então, ó, ficou 3, 2 e 1. E aqui eu já posso arrematar essa parte. Colocar a pontinha aqui por dentro dos pontos. Depois vou colocar um pinguinho de cola pra esconder tudo aí, as pontinhas. E ficou assim, já fiz aqui a outra asinha. Está pronto o nosso cropped, aliás, quase pronto, né? Se você quiser fazer a outra parte, para usar das duas formas, né? Igual eu mostrei lá no início, aguardem aí o próximo vídeo. Caso você queira usar ele assim, frente única, é só fazer aqui, ó, colocar a fita de cetim aqui nessas duas pontinhas. Ou, se você preferir, fazer esse cordãozinho aqui, ó, sem correntinhas e volta fazendo ponto baixíssimo aqui de cada lado, certo? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, se você não é inscrito, compartilhar. Comentem aí embaixo se vocês conseguiram fazer. Beijo de luz e até o nosso próximo vídeo.